do Mengão com você, Léo Pinheiro, manda aí. Fala, Bruno Azevedo, chegando para falar do Flamengo, que amanhã entra em campo para encarar o Atlético Paranaense, sequência do Campeonato Brasileiro. No último final de semana, vitória importante contra o Galo e manutenção das chances de título do Campeonato Nacional. A notícia é importante e positiva a respeito do zagueiro Rodrigo Caio. Ele se reapresentou melhor e agora faz trabalhos de fortalecimento no joelho direito. Ele desfalcou o Flamengo, pois sentiu dores no local no aquecimento para a partida no Maracanã contra o Atlético Mineiro, e agora existe essa expectativa da recuperação do jogador para as partidas dessa semana. Amanhã o Flamengo enfrenta o Furacão fora de casa e na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, o time recebe o Atlético Goianiense também pela disputa do Campeonato Nacional em outra partida atrasada por conta do adiamento devido aos atletas cedidos à seleção brasileira nessa disputa de Campeonato Brasileiro. Sem o Rodrigo Caio, quem fez o sistema defensivo foi Gustavo Henrique e Léo Pereira. Léo Pereira, inclusive, assumiu o protagonismo no miolo de zaga do rubro-negro e foi bastante elogiado, tanto pelo torcedor quanto pelo técnico Renato Gaúcho. Ele falou um pouquinho sobre a confiança e o trabalho feito com essa zaga do Flamengo depois da boa atuação contra o Atlético Mineiro. A gente treina o Léo Pereira, como a gente treina o grupo todo, justamente para eles fazerem sempre a cada partida o melhor deles. Então o jogador ele não entra em campo para jogar mais ou menos, para jogar mal. Ah, não, essa partida eu vou jogar bem. Todo jogador ele entra em campo para dar o máximo de si, para jogar bem, para ajudar o time de uma forma ou de outra. Alguns jogadores têm determinados jogos que jogam melhores do que outros jogos, do que os companheiros, mas assim é o futebol, não é só o Léo Pereira não, mas a gente fica muito feliz no momento que o jogador vai para o campo e joga bem. Tá aí, Azevedo, a palavra, portanto, do técnico Renato Gaúcho. Amanhã não existe a confirmação sobre a utilização do Rodrigo Caio, mas o jogador se reapresentou melhor e com menos dores no joelho, fazendo esse trabalho de fortalecimento no local. E o Léo Pereira, hein, Azevedo? Grande atuação no final de semana, parando o Hulk, que para muitos é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Eu vou discordar do que o Hulk seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas a atuação do Léo Pereira foi realmente digna de aplausos. Foi muito bem o Léo Pereira, assim como o Michael, que além de ter marcado o gol, imprime uma velocidade absurda a esse time do Flamengo. Vitória importantíssima no sábado contra o Atlético, né, o Gabriel? Em primeiro lugar, me surpreendeu, né? Como a defesa funcionou bem. Quando a gente olha a escalação, Léo Pereira e Gustavo Henrique, dois jogadores questionados, e o Flamengo passa em branco contra o líder, ótimo, surpreendeu positivamente. É claro que o Rodrigo Caio voltando, é interessante inserir ele novamente na equipe, porque tem muito mais qualidade do que os concorrentes de posição, mas foi uma surpresa muito agradável essa atuação do sistema defensivo. É uma vitória que, acima de tudo, Azevedo, ela pacifica, mesmo que momentaneamente, o ambiente. A gente falava sobre isso aqui depois da eliminação para o Atlético Paranaense. A chance de título eu ainda acho pequena, eu até acho que não vai acontecer esse título, mas o mais importante pro Flamengo é seguir com o mínimo de paz até o dia 27. Da Libertadores, exatamente. É isso que importa. No fim das contas, a Libertadores é o campeonato que o torcedor mais quer vencer, e o Flamengo está a um jogo de conquistar. Se conseguir uma arrancada monumental no Campeonato Brasileiro, ótimo, maravilhoso, vai ser um título lindo. Se não acontecer, ok, não vai dar pra ganhar todo ano, mas que você não chegue para enfrentar o Palmeiras em crise. Sim. Até porque, ao que tudo indica, o Palmeiras se reorganizou, está jogando um bom futebol novamente, ontem venceu o Grêmio. Então é importante que o Flamengo chegue lá, pelo menos em termos de ambiente, igualado com o Palmeiras, porque na qualidade o Flamengo tem mais qualidade do que o Palmeiras, isso é óbvio. Então tomara que o Flamengo siga nessa pegada. O problema é que o calendário maltrata. O Flamengo amanhã visita o Atlético Paranaense num jogo complicado, na sexta-feira já tem que enfrentar o Atlético Goianiense, e na outra semana já joga de novo na segunda-feira, se eu não me engano, contra a Chapecoense. Por mais que num primeiro momento esses adversários não pareçam tão complicados, né, quando você enfrenta assim numa sequência muito grande de jogos, você vai sentindo a parte física. Então isso é que me preocupa em relação ao Flamengo. E qualquer derrota no Flamengo já traz um questionamento muito grande em cima do Renato Gaúcho. No entanto, que a gente tem o panorama de momento. E no momento, é um Flamengo um pouco mais tranquilo após uma vitória muito importante em cima de um adversário muito complicado, que é o Atlético Mineiro. Ô, Gabriel, eu vou pedir a sua ajuda hoje aqui, que geralmente eu fico lendo os comentários do YouTube, só que pra economizar a garganta hoje eu vou pedir pra você pegar essa rapaziada que tá aí na interatividade do YouTube. Vamos lá, que a semana tá só começando. O Breno Oliveira participa aqui, ó, cenas lamentáveis ontem na arena do Grêmio. Eu espero muito que ele sofra uma punição, não só pela pancadaria, mas também pelos sons preconceituosos de macaco que a torcida tava reproduzindo. Confesso que essa parte
eu nem... Eu vi. Tinha um palhaço lá na... Pô, palhaço, não, coitado, os palhaços são tão maneiros, né, cara? Tinha um idiota lá na arquibancada imitando macaco pra torcedores do... Cara, eu não consigo entender como é que ainda existe esse tipo de imbecil em pleno século XXI. Sim. Né? Mas parece que a gente tá regredindo, né, cara? Essa gente tá saindo do esgoto, né, Sim. Malu? Estão encontrando espaço pra isso.